O projeto Guriri Criativo concluiu uma etapa da oficina de audiovisual. Nós fizemos uma etapa de pré-produção, falamos de pré-produção, a preparação do roteiro. Hoje eu trouxe alguns até exemplos para a gente poder dar uma recapitulada. E trouxemos também como implementar a produção de uma forma mais técnica, né? De uma forma que a gente possa utilizar os recursos mais econômicos, mais viáveis, né? Criar uma viabilidade para executar, não precisa fazer uma superprodução. Hoje, praticamente, a gente faz a conclusão dos estudos com os estudos de pós-produção. Entramos nessas duas etapas e agora a terceira etapa, que é falar de pós-produção. Nesse contexto, a pós-produção ela está ligada à pré-produção. Então começa tudo no roteiro. O roteiro é que vai nos dar assim, uma base para a gente fazer um bom trabalho de produção, gravação, a sonoplastia, a iluminação, preparar, se for um documentário, preparar a pauta com as entrevistas, com as imagens, a captura das imagens com qualidade. E se for um curta-metragem, você ter o período que você prepara os atores, aí tem a questão do figurino, da iluminação, cria uma estética visual que nós denominamos fotografia, né, cinematográfica do ambiente cenográfico que ou é criado artificialmente por um cenário ou um cenário natural. Então, nesse contexto, essas duas fases, a pré-produção e a produção, elas estão, na verdade, ligadas, né? Elas são só fases que você vai evoluindo no contexto. E chegamos na pós-produção. A pós-produção, consideramos que você já tenha feito toda a captura de imagem, então você parte para criar mesmo a finalização, fazendo os cortes, tanto no filme quanto no áudio, né? Se você de repente percebeu que faltou alguma imagem, você pode ainda dar tempo de fazer uma recuperação de imagem, ou você regrava, ou tal. Geralmente, durante a produção, se faz várias imagens, né, de extras, já prevendo a complementação necessária, né, para se prevenir tecnicamente. Mas sempre há uma necessidade, seja de gravação ou de alguma etapa. O roteiro é a base de tudo. Então, a história é onde começa todo o trabalho de criação. Quando você apresentou aquela história à comunidade que vive lá uma realidade que você tem todo um contexto social, né? Tem todo um contexto cultural, histórico, que é muito interessante. Aí nesse contexto é que a gente se baseia para fazer toda a parte de roteiro. E aí esse roteiro você vai definir os enquadramentos, você vai definir os planos de imagem, né? Você vai criar toda uma linguagem usando esses planos, né? O plano médio, plano geral, os closes, né? Plano detalhe, esse conjunto de imagens que nós vamos criando fotograficamente é que vai contextualizar a história, vai contextualizar o roteiro. Isso caracteriza uma estética, é um trabalho artístico do qual, às vezes, em algumas produções trabalham-se em conjunto, em outras trabalham-se com um grupo menor, ou às vezes fica a cargo do diretor, ou uma parceria entre o diretor e o autor, né, o roteirista, para desenvolver aquela estética, né, que vai ser desenvolvida. Então, nesse contexto, então essa realidade aí que a gente precisa promover aí esse conhecimento. Então, o que eu recomendo assim para as comunidades, principalmente comunidades tradicionais, que eu trabalho muito com comunidades tradicionais, levando o audiovisual como uma ferramenta de reflexão, né, social, né, e aí começa-se no roteiro, contar a história de quem, contar a história para quem. O roteiro ele é a base de todo o contexto, porque através do roteiro é que você vai chegar nos planos, você vai chegar nas imagens, você vai desenvolver a partir da história uma estética.
igual você comentou sobre a questão do artesanato local lá que o pessoal está desenvolvendo, que tem uma característica própria. Aí você já aproveita aquilo para criar um fio condutor na história, ou seja, como resgate histórico, ou como luta pela libertação para que aquilo não acabe, né? Então é um contexto aí de luta. Aí quando a gente parte para pós-produção, a gente percebe que o contexto da pré-produção, todos eles se encaixam, né? Seja bem-vindo aí, Mike Kennedy. Mike Kennedy é um amigo também, parceiro nosso, seja bem-vindo. Da valorização do roteiro a partir, né, de uma contextualização da história. A gente já começa a simplificar o roteiro para poder ele já ir desenvolvendo, colocar a mão na massa. Então, qual é o nosso plano de prática que nós vamos realizar aqui na Ilha de Guriri e vamos sugerir, né, para os parceiros que estão em outras regiões um modelo para você poder aplicar isso também na sua comunidade. Então a gente começa com a equipe, começa com o equipamento, né, e vamos partindo. Primeiro partimos de uma ideia, essa ideia ela é transformada numa sinopse, né, numa história, uma pequena história aí com 10, estourando 30 linhas, né? Esse argumento ele vai se transformar numa sinopse técnica para que a gente possa transformar isso num roteiro técnico. A partir desse roteiro técnico, aí a gente começa a contextualizar. Como ilustração, nós tivemos aqui uma das nossas parceiras aqui que acompanha a gente, que deu uma ideia de fazer sobre o Rio Preto. O Rio Preto é um rio que tem um fenômeno aqui interessante, das águas escurecidas, para não quebrar a surpresa, né? Esse Rio Preto ele também pode servir para o lazer, para a pesca, né? E aí é que a gente procura dar uma contextualizada para falar dos planos de imagem, né? A junção dos planos de imagem é que fazem a beleza do filme, da história, e você vai juntando os planos médios, plano detalhe, primeiro plano, né? Plano americano, plano médio, entendeu? Close, e aí vai para contextualizar toda a história aí do que você já criou. Não tenham medo de fazer, vai partir para a prática, porque eles ficam desenhando muito, e acaba não fazendo a prática porque fica com medo de colocar em prática. Então, monta uma pequena equipe, alguém que vai fazer a câmera, alguém que vai fazer a coordenação dos trabalhos, alguém que vai fazer as questões de perguntas, né? Se vai ser um documentário, se vai ser uma entrevista, né? Ou se vai ser uma encenação, escolhe o elenco, escolhe as pessoas que vão encenar, parte para a prática, porque isso é bacana, e contextualiza. Não fique preocupado, porque se você usar de muita censura, você acaba não realizando. Eu trabalho com a questão da educação muito forte, né? A educação social a partir do audiovisual. Então, você cria um mecanismo de liberdade, de libertação, de narrativa. Ele consegue colocar a expressão, ele expressa através do audiovisual o que ele está pensando, a sua sociedade, a sua família, o contexto que ele vive. Então esse contexto social ele expressa pela arte, ele expressa pela fotografia, ele expressa pelo que ele cria de roteiro ou de ideia ou de desenvolvimento dessa forma. Então, porque se você ficar racionalização muito grande, ele acaba não criando, porque ele começa a criar mecanismos de censura. Então tem que partir para uma prática, criar o produto audiovisual, né? Depois ele vai aprimorar todo o contexto anterior, né? Para poder já chegar num local de filmagem, já está tudo organizado. Mas o ideal é partir para uma prática. É isso que eu incentivo, e a gente tem feito
bastantes experiências, né, com essa área. Então, nós vamos fazer umas gravações aqui na região da ilha de Guriri. Então, está todo mundo convidado para participar no projeto Guriri Criativo, né, que é Artes e Tecnologias, né, um projeto com apoio do Funcultura, Secretaria de Estado da Cultura, do Governo do Estado do Espírito Santo, e que dá essa oportunidade para as oficinas de design, audiovisual, música e as culturas tradicionais, seja ela ribeirinha, afro-brasileira, quilombola, para a gente poder exercitar e criar, falar desse conteúdo aqui da ilha. Então você pode fazer uma transversalidade com o meio ambiente, com turismo, com educação ambiental, com a própria cultura, com as tecnologias, né? E aí nós separamos, fizemos um mapa mais ou menos da seguinte forma: nós temos aqui o Rio Preto, que pode ser contextualizado para fazer um bom trabalho de imagem, gravações. Pode ser feito curta-metragem, ou pode ser feito uma ficção mesmo, né? Pode ser feito também na área do bosque. Nós temos um bosque aqui super interessante na beira da praia, que pode ser realizado também as atividades. Nós temos um outro espaço dentro do Rio Mariricu, que temos uma área ali que pode ser feito. Tem um parceiro que chegou com os barcos à disposição para a gente fazer passeios de barco. Então isso é bacana, né, do ponto de vista assim, estão chegando vários parceiros, né? Temos uma área aqui também na ponta norte da ilha, que tem uma comunidade remanescente indígena, um remanescente quilombola, que tem todo um contexto geográfico totalmente pitoresco, né? Um lado é praia, o outro lado é rio, num raio de alguns metros apenas. Você tem os dois contextos muito próximos, né? Perto de uma foz de um rio também. Então, nós temos aqui uma diversidade bacana, além de a gente ter as comunidades, além de ter um centro urbano, além de ter um contexto também de bairros e nesse contexto geral. Então, a pós-produção tem uma área bacana, que depois que você faz essa captura das imagens, que você entrevista as pessoas, que você entrevista aí a pauta que você escolher dentro do teu contexto, seja ficção ou seja uma entrevista, um documentário, você tem que pegar essas imagens e fazer o que a gente chama de decupagem. Vamos decupar essas imagens, vamos separar, vamos selecionar quais são as imagens que vão servir para fazer esse trabalho. Então nós temos alguns recursos bem simplificados, igual software, né? Temos vários softwares. Você hoje, até pelo celular, você pode participar e fazer uma edição pelo celular de forma, às vezes, até muito simples e rápida. Então, a gente indica, depois, se alguém tiver interesse, a gente indica aí alguns softwares que possam ser mais acessível para cada gosto e para cada tipo de trabalho, né? Você vai usando os softwares adequados. Não precisa você fazer uma superprodução, mas que produza produtos de qualidade, né? A qualidade de conteúdo é o principal, porque às vezes você, com uma câmera mais simples, até com celular, sem muito requinte de recursos econômicos, né? Então eu queria dar boa noite aí para o pessoal que está aí no Instagram. Gabriel, Wallace Freitas, bacana, boa noite aí para vocês. Chegando, Walter, bacana demais. Pessoal chegando aí no Instagram, né? Hoje a gente está aí no Meet também, fazendo um trabalho, gravando aí, passando umas imagens aí para o pessoal. Depois, concluindo aí, se alguém quiser depois migrar lá para o Meet, a gente está aí distribuindo os links. É só mandar um e-mail para a gente, ou mandar no WhatsApp, ou entrar em contato com a gente aí. Passa aí o contato que a gente vai passando o link para vocês aí. E uma coisa bacana assim que eu gostaria de compartilhar com o pessoal que tá vendo aí Opa, seja bem-vindo, Rose Braz. Bacana, seja bem-vinda. Da pós-produção, né, que é o objetivo hoje, a gente já tentar que vocês entendam basicamente a pós-produção. Eu separei umas imagens
para contextualizar. Então eu vou aqui um exemplo, vou dar um exemplo. Eu escolhi umas imagens, vou filmar, vou fazer meus planos, plano geral, plano médio, plano detalhe. Acabei de fazer minha filmagem, eu preciso agora fazer a finalização. Uma das coisas mais importantes da finalização é você ter uma contextualização da sonoplastia, né? A sonoplastia é muito importante. E aí nós temos, dentro da área do som, na área do cinema, você tem várias, é o que a gente chama de trilhas. Você tem uma trilha musical, você tem a própria o áudio da voz dos atores ou dos apresentadores. Você tem um som ambiente que é preciso contextualizar isso também. Se você está num ambiente de floresta, é um som. Se você está num centro urbano, é outro. Se você está, de repente, um local que tem um som mais de máquinas ou uma outra contextualização daquele ambiente, aquilo tem que ser caracterizado. Embora você possa gravar tudo no estúdio, mas isso tem que ser criado para criar um ambiente. Eu lembro que num exercício passado que nós conversamos, eu até sugeri a vocês, assistam filmes, os primeiros 15 minutos, só o áudio do filme, para você perceber o que esse filme está te passando de mensagem. Se conseguiram fazer esse exercício, vocês percebem, em 15 minutos de filme, vocês conseguem perceber do que se trata a história. Tá? É muito bacana esse exercício. Então, eu costumo passar para vocês assim, algumas imagens para que vocês possam perceber o que é plano detalhe, o que é o plano geral, para vocês poderem, quando criar o roteiro de vocês e quando partir para a prática, vocês já fazerem isso. Porque quando vocês chegarem nessa fase, que é a finalização, que é a pós-produção, que você tem que concluir o filme, você já tem que ter isso definido, né? Não dá para pensar isso na hora ali. Não, agora que você concluiu essa etapa, você agora vai ter que colocar isso aí. Por isso que o planejamento, né, a pré-produção é super importante. E aí, para a gente poder avançar aí no contexto, eu trouxe umas imagens, tá, para vocês poderem perceber. Depois a gente vai passar o vídeo para vocês aí no YouTube, deixar lá rodando com as imagens para o pessoal que está acompanhando só no Instagram perceberem. Eu separei apenas umas 5, 6 fotos e fiz um remake em cima das fotos, para vocês entenderem como é um processo de finalização. Eu escolhi uma locação, o local, o ambiente, filmei esse ambiente, né? Filmei esse ambiente com uma qualidade, e aí eu vou e dou uma noção de um sentimento. Tá? Quando eu escolhi essas imagens, eu estava imbuído de um sentimento motivado por uma parceira nossa dentro do projeto, que é a Rose Brasil. Ela me mandou um texto que contextualizou uma história na minha cabeça, e essa história me vem passando uma imagem de infância, uma infância dentro de um ambiente rural. E aí eu percebi aquelas coisas que a gente brinca, né? Brinca na roça, no mato, na estrada, com os animais. E aí, dentro dessa história dela, para não quebrar o encanto da história, para não dar spoiler, né? Essas pessoas saem desse contexto da roça, enfrentam outro caminho e saem daquilo para outro local. Então eu fui buscando umas imagens que remetiam a isso. Então eu fui contextualizando isso e fiz a minha gravação. E como essa história dela, ela faz uma mudança, né? O chamado plot point, ela muda o contexto geral, eu fui e criei também outro contexto de mudança. Aí eu busco uma imagem de uma estrada,
Entendeu? Então, lá na produção, lá na pré-produção, eu imaginei tudo isso, mas eu já realizei, porque eu peguei, filmei, fotografei, entendeu? Contextualizei. Só que na finalização, eu tenho que colocar essa prática esteticamente para poder isso acontecer. Para poder concluir essa história. E aí ela chega num contexto que ela considera um lugar melhor. Ela sai de um lugar precário em busca de uma vida melhor, de uma qualidade de vida, e encontra vamos dizer assim, um paraíso. Encontra um paraíso e ela vai buscando sua realização nesse paraíso. Nesse mesmo contexto, vem um sentimento de tranquilidade. E aí eu vou buscar outra imagem, uma coisa que passe isso para o espectador, quem está assistindo, essa tranquilidade. Então o roteiro me motiva a fazer o meu clique fotográfico, fazer o rec, né, a gravar uma imagem do qual eu me sensibilizei com aquele roteiro. Então isso foi uma sequência apenas, tá? Se você for fazer um longa-metragem, você vai fazer isso num contexto de 1h30. Então você tem que contar, em cada sequência você tem que contar uma história. Você tem que ter um roteiro dentro do roteiro. São vários roteiros, é um conjunto de roteiros, né, para você poder visualizar e contextualizar toda essa gama de informação que um texto, que uma história te passa, às vezes motivado por um personagem. Então a história da Madalena, né, uma adulta, uma mulher adulta que sai em busca de algo melhor porque o pai já seguiu esse caminho e quer buscar uma vida melhor, segue a trilha do pai de ir para um lugar melhor, e aí a gente contextualiza aqui na nossa região para poder ficar bacana a história, e encontra encaminhando, ela encontra esse lugar, e ela, né, já tinha passado por alguns apertos da vida lá, então ela encontra esse lugar, e esse lugar é maravilhoso, tal, e aí ela cria uma referência na história, sem dar spoiler, que é o Rio Preto. Então esse Rio Preto que eu estava falando lá atrás da imagem, ela é o paraíso que ela encontra. Esse paraíso, já agora, na terceira idade, aí ela sente saudade desse paraíso que ela encontrou, porque o rio agora já não é mais o mesmo, já é um esgoto. Olha só a trajetória de denúncia que essa história simples contextualiza toda uma modernidade, uma contemporaneidade que você visualiza. Então é muito bacana aí, demais aí a criação aí. Uma história, parece uma história simples, né? Parece uma história assim, comum, mas identifica muita gente. Quantas pessoas não saíram das suas localidades em busca de algo melhor, criaram outros contextos de vida e criaram esse novo olhar, né, diferenciado. Boa noite, seja bem-vindo, mestre Anderson Freitas, também Tyson, bacana, capoeira, mestre de capoeira, bacana. Então, dentro desse contexto, aproveitando aí a chegada do mestre, nós temos muitas histórias aqui das comunidades ribeirinhas, das comunidades quilombola, das comunidades urbanas também. Nós temos muitas histórias. Então o audiovisual ele vem nessa parte da pós-produção, você contextualizar. E outra coisa super importante também nessa trajetória agora da pós-produção, né, que é o momento que você vai contextualizando essas histórias com o perfil de uma, vamos dizer assim, de uma ação cultural
que você não perde o fio da meada, você vai costurando uma coisa na outra, tal. Ronaldinho, boa noite, seja bem-vindo. Pedro Canário, representando Pedro Canário, que bom te ver. Que bom te ver. Saudações a todos e Opa, todas aqui. obrigado, obrigado. Ronaldinho, nossa liderança lá, que também está com um projeto de audiovisual lá no grupo dele lá, desenvolvendo Associação Canários da Senzala. isso, desenvolvendo audiovisual lá na comunidade divisa com a Bahia, que é Pedro Canário. Para quem não conhece, Pedro Canário, né? Ontem, na É, nossa reunião, o nosso mestre de planejamento falou assim: só conhece o Espírito Santo quem conhece Pedro Canário. Rapaz, o cara é jogou isso ontem aí. lá, eu falei, faltou Ronaldinho. Faltou Ronaldinho para ouvir isso. Um cara que mora na Canadá, Inglaterra, aí Rio de Janeiro, São Paulo, já rodou todos os ele falou só não rodou o estado de Rondônia e Roraima, mas rodou todos os estados, trabalhou em todos os estados e o Espírito Santo ele conhece muito bem, mas ele falou que só conhece o Espírito Santo quem conhecer Pedro Canário. Opa, Bacana. Aí eu falei assim, tem muita história lá em Pedro Canário. Eu adoro as histórias porque eu transformo isso tudo em filme. Nós temos sim, contextualizando as imagens, eu queria que vocês imaginassem uma rua, daquelas ruas bem... imaginem isso, uma rua bem simples, estrada de chão, com é, algum matinho ainda em volta, umas casas humildes, e as pessoas andando nessa rua com uma bicicleta bem quebrada, toda ferrada, e aquela bicicletinha que você pedala e ela não sai do lugar, e ela enferrujada, e ela, sabe, fazendo as imagens. Essas imagens não me saem da cabeça porque eu vivi isso em Pedro Canário com o Ronaldinho e o mestre lá, andando lá em Pedro Canário com uma bicicleta, e a bicicleta não andava, e tal. é, Ali me rendeu 3 roteiros, aquela viagem ali, contextualizando a cidade. E você envolve o mercado municipal, grande fonte de riqueza ali de vários personagens. Para quem gosta, né, do audiovisual, é um prato cheio para fotografia, né, para todo o contexto ali. Então, eu vejo que a parte da os, os, pós-produção, os, re- a pós, os retratos, os retratos do território que lida com pessoas e toda situação, né, verdade, audiovisual. verdade, 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 verdade. Então, assim, Ronaldinho, obrigado aí pela dica. A questão muito interessante da pós-produção é que você vai contextualizando político, social, econômico, né? Você vai dando todo o tempero nessa questão. Né? Uma coisa bacana também na finalização, eu posso ter outro ponto de vista sobre o mesmo texto, né? Eu posso pegar aquele mesmo texto e fazer uma nova roupagem, nova leitura. Né? Eu posso pegar aquela família que está lá vivendo num contexto mais, né, vamos dizer assim, urbano, né? Que estão, o urbano hoje ele está se estendendo para o meio rural, então o meio rural está favelizando. Eu posso fazer uma denúncia, né? Eu posso contextualizar isso da precariedade que as pessoas estão vivendo também no meio rural, né? E aí as pessoas estão, né, sendo vítimas do processo, que é o processo mesmo de desenvolvimento econômico ou de precariedade, né? Então aí você vai mostrando que a pessoa também está saindo do seu contexto, está indo embora, e aí você tem que fazer isso com seus planos de imagem, com seus planos de imagem. Eu, por exemplo, um signo da sombra caminhando, né, para contextualizar. Então você tem que ir pelo caminho da estética. A estética é que vai dar o seu tom, a sua característica, o seu estilo, a sua forma. E você vai criando esse universo aí
do adeus. Então, ao mesmo tempo, o que fica para trás? Fica para trás aquela coisa seca, aquela coisa perdida, aquele vegetal, né? Ele vai partir para uma cidade, uma vida melhor, mas contextualiza aí a vida que ficou para trás, as cores, até pelas cores você vai mostrando essa mudança, né? E isso aí você tem que ter essa visão, que é onde a pós-produção é onde você vai contextualizar tanto o econômico, social, político, tal,